Passamos a palavra, então, para o irmão Marcos Hélio. Irá proferir a palestra de hoje. Está fechado, irmão. Microfone do. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar com vocês e feliz pelo convite da querida irmã Samira. A reflexão que comparto com vocês é resultado do livro Sonhos, Memórias, Reflexões, que encantou-me em 1980 e li diversas vezes. Eu considero Carl Jung um iniciado. Aprendi com ele que olhar para dentro é o grande pulo do gato, que coincide completamente com a percepção teosófica de tomada de consciência, nosso despertar, por assim dizer. Podemos dizer que o ser humano no mundo da dualidade carrega a contradição na alma, opostos que nos habitam. O homem é um ser torturado, vivendo sobre os ditames de um ego pequeno, com centenas de vozes internas, ditando comportamentos, os mais absurdos, com uma capacidade inventiva extraordinária. Eu estou com uma bibliografia aqui, vou ler para vocês rapidamente. Sonhos, Memórias e Reflexões, do Carl Jung, o livro vermelho. O livro vermelho de Carl Jung, Sonhos, Memórias e Reflexões, de Carl Jung, Luz no Caminho, Mabel Collins, A Voz do Silêncio, Blavatsky, O Caminho do Autoconhecimento, de Radha Bonnier, Resposta a Jó, de Carl Jung, Dossiê Jung e Uma Busca Interior em Psicologia e Religião, do James Hillman. O maior desafio da existência é iluminar nossa escuridão, assim como a flor do lótus, que afunda suas raízes na lama, na noite escura, mas que à luz do dia brota e aflora na superfície a mais bela flor. Precisamos afundar no nosso interior para que nosso potencial divino desabroche. Podemos dizer que o ser humano, no mundo da dualidade, carrega a contradição na alma, opostos que nos habitam. O homem é um ser torturado, vivendo sob os ditames de um ego pequeno, com centenas de vozes internas, ditando comportamentos os mais absurdos, com uma capacidade inventiva extraordinária. Ai, 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 deixa eu ficar aqui, vai. Sabemos que a obra Luz do Caminho, no Caminho, conduz ao longo de 42 degraus o caminhante, sendo que 21, isto é, a metade, convidam a adentrar no recôndito do ser, isto é, reconhecer suas sombras e estabelecer o domínio sobre elas. Os outros 21 degraus conduzem à elevação da consciência, já liberta, ao plano da sabedoria. Deseja somente o que está dentro de ti, pois dentro de ti está a luz do mundo, a única luz que pode ser projetada sobre o caminho. Se fores incapaz de percebê-la dentro de ti, é inútil procurá-lo em outra parte. Luz no Caminho, Mabel Collins. Em Jung, o arquétipo da sombra representa o nosso lado escuro, aspectos da personalidade considerados negativos pela sociedade.
que guardamos no inconsciente e costumamos esconder ou camuflar. Normalmente, não conseguimos enxergar e aceitar em nós e acabamos projetando no outro. Nossa alma, a chispa divina que nos habita, ao longo de sua peregrinação no caminho da evolução, vai adquirindo conhecimento, se trabalhando interiormente para se libertar e iluminar suas sombras. Blavatsky diz: o potencial da humanidade é infinito e todo ser tem uma contribuição a fazer por um mundo mais grandioso. Estamos todos nele juntos, somos um. Só podemos ir ao encontro da sombra quando a admitimos dentro de nós. Isso não é tarefa fácil, diria. É uma tarefa hercúlea e integrá-la mais difícil ainda. Achar-se na companhia de algo indesejável dentro de si, seja um sentimento abjeto, uma vontade de fazer coisas inadmissíveis, assusta. Culturalmente, fomos ensinados, desde a infância, que é feio, errado ou até mesmo pecado não ser bom. Pai, filho, companheira, ter sucesso, ser trabalhador, etc. Assim, acabamos reprimindo e fingimos ser o que as pessoas esperam de nós. Tornamos-nos clichês. Esquecemos que somos luz e sombra. Ao reprimir o lado sombrio, o projetamos no outro, nos revoltando com os traços de caráter dos outros. Quando excluímos um aspecto negativo nosso, damos poder a ele e atraímos pessoas que demonstram esse traço de caráter. O universo nos mostra quem somos, através dos espelhos, pessoas que cruzam o nosso caminho e criticamos. Este confronto nos auxilia a integrar essa parte ignorada e camuflada, mas necessária neste mundo dual. A menos que você aprenda a enfrentar as suas próprias sombras, continuará a vê-las nos outros, porque o mundo fora de você é apenas um reflexo do mundo dentro de você. É ilusão achar que sentimos raiva das pessoas. Na verdade, sentimos raiva de nós mesmos, por não aceitar uma faceta da nossa alma que, embora negativa, existe e precisa ser entendida e acolhida. Assim, o indivíduo é cindido em dois, luz e sombra, num dualismo dialético e bipolar, do humor, da personalidade e do caráter, sem encontrar a síntese, a reunificação e a inteireza. Viver é buscar a totalidade, não a perfeição. É conseguir aceitar, harmonizar, equilibrar a luz e a sombra da personalidade. Todo julgamento, tudo o que vemos de feio no mundo e criticamos, de certa forma também está no nosso interior. Se não aceito em mim, impossível aceitar no outro. Sabemos que para camuflar e nos proteger, criamos uma máscara, cujo objetivo é esconder as negatividades da natureza inferior e se adequar ao momento, à sociedade, etc. A máscara não é uma decisão consciente, é um condicionamento arquivado no inconsciente, que vem à tona como reação a certas situações do cotidiano e acabamos agindo de acordo com a programação inconsciente. Por isso, precisamos identificar esses subterfúgios. Mostramos uma máscara para o mundo totalmente contrária ao que realmente somos, como forma de proteção inconsciente. Na verdade, escondo de mim e dos outros o egoísmo que, em diferentes graus, todos possuímos, assim como a inveja, o ciúme, a raiva, o ódio. Da mesma forma, as potencialidades e qualidades que vejo e admiro também estão adormecidas dentro de mim. O homem ainda não conseguiu se unificar interiormente e descobrir o amor no seu coração, para permitir a sua essência divina fluir e aceitar, para aceitar e integrar seus opostos.
É como se a angústia e o aprisionamento da sua alma não encontrassem a paz e a transformação plena da sua vida. Segundo a senhora Rada Bonnier, no seu livro O Caminho do Autoconhecimento, para compreender a natureza de nosso eu persona, é preciso entender o que se passa interiormente, coisa que não é fácil, porque a natureza e qualidade das atividades da mente se modificam constantemente. São necessárias clareza, lógica, racionalidade e perspicácia para entender estes movimentos. O engano faz parte da estrutura do eu, sempre tentando impressionar os outros com o que não é, quer parecer inteligente ou virtuoso, conforme as circunstâncias. O candidato ao autoconhecimento precisa primeiramente aprender a observar o externo, seja a natureza, árvores, céu, estrelas, pessoas, feiura, beleza, dor, alegria, para perceber a limitação do seu poder de observação. Assim, a mente ganha flexibilidade e sutileza, preparando-se para olhar para dentro. O caminho do autoconhecimento. Ada Bonnier. Integrar a sombra é um processo doloroso que exige sinceridade. Não é apenas aceitar os defeitos superficiais, mas os mais profundos e considerados inaceitáveis. Por enquanto não aceitarmos o nosso lado sombrio, não somos inteiros e é impossível despertar nosso potencial máximo. Já abraçou o seu demônio hoje? Para integrar, precisamos nos olhar com amor, aceitar todos os nossos aspectos como meio para a autocura e recuperar o equilíbrio. É preciso parar de me ver de forma ilusória e infantil, querendo a aprovação do outro. Sombra é aquilo que possibilita que a luz se manifeste e lhe dá uma realidade objetiva. Portanto, a sombra não é um mal, mas o corolário necessário e indispensável que completa a luz ou o bem. É o seu Criador na Terra. A doutrina secreta. Está aí. Se os meus olhos tentassem ser meu próprio terapeuta, teria eu competência para integrar a sombra que me habita, incluindo a educação que me foi introjetada por meus genitores, pela igreja, pela escola, pela sociedade? Teria competência para fugir da culpa que sinto todas as vezes que tento sair da matrix imposta pela cultura vigente? Matrix cheias de muitas narrativas falsas pelas quais for formatado, apodrecendo essa modernidade perdida de si. Por isso preciso também do olhar do outro, seja parceira, terapeuta, sacerdote. A alma humana é muito complexa e cheia de mistérios, surpresas, de dores reprimidas e desejos insatisfeitos. O homem luta consigo mesmo entre traumas, mecanismos de defesas e a eterna necessidade de afirmar sua essência. Precisamos de muito amor para lidar com a dor do outro, pois ao ser ouvido com atenção plena, posso ajudar e refletir e compartilhar o que minha alma me revela. Os mitos também são uma oportunidade para desvendar os mistérios mais ocultos e profundos do homem e da alma do mundo. Através da metáfora e da analogia, podemos conseguir enxergar as nossas perturbações sem transferir para terceiros. Aí vocês podem ver alguns arquétipos também nos ajudam nessa jornada de descoberta e principalmente de aceitação dos personagens que representamos. O inocente, o explorador, o sábio, o herói, o fora da lei, o mago, a pessoa comum, o amante, o bobo, o prestativo, o criador e o governante.
Aquele que decide ultrapassar a censura externa, adentrar nos meados dos instintos, vence seus medos, rompe com as normas e padrões e acaba despertando e nutrindo a própria alma. Despertar a alma é acolher o dualismo do bem e do mal, da felicidade e da tristeza, da dor e do prazer. É ir além, experimentar o gozo da existência, encontrar a coragem de dizer sim à vida. A caixa de Pandora é o símbolo da totalidade, de enxergar além da dor, da coragem de destravar as mazelas da existência, da curiosidade de vislumbrar além daquilo que é visível, de olhar para dentro e não para fora de si, e soltar, abrir mão, esvaziar seu cofre e todos os males que o afetam. Não há despertar de consciência sem dor, diz Jung. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Significa que a verdadeira luz da consciência nasce iluminando a escuridão do inconsciente. É passando pelas trevas que se encontra o caminho. Portanto, a sombra é o arquétipo que mais se conecta com a consciência e que traz sentimento de culpa quando não é acolhida como parte indissolúvel da personalidade. Reconhecer o nosso lado escuro, dar-lhe espaço, não subjugá-lo, mostrar disponibilidade para acolher as nossas energias mais ocultas, abre o caminho da felicidade. Crises e traumas nascem porque nós resistimos. Não conseguimos acolher e decifrar as mensagens da alma e nos acostumamos a viver no conforto de uma identidade social rígida e engessada, máscara. É só olhar para o apóstolo Paulo, que dizia: é fácil fazer a reforma íntima? O apóstolo dizia: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Blavatsky recomenda em A Voz do Silêncio: luta com os teus pensamentos impuros antes que eles te dominem. Vivemos numa espécie de inferno dentro da gente, um lado obscuro que nosso olhar ao avesso tenta penetrar, ao mesmo tempo uma rejeição a esse sombrio que nos traz muita dor, e buscamos uma máscara para evitá-lo, para nos aliviar. Pergunto, não estaríamos melhor se buscássemos a coragem para tentar decifrar e admitir isso que está a nos seduzir como parte de um amálgama, na tentativa de homogeneizar esse todo, agora cinzento dentro da gente? Mas é aí que mora o perigo. Como fazer uma varredura interna e reconhecer uma consciência em nós que não está mentindo? Como não misturar uma consciência que abrange o coração e nosso interior como um todo, com um manual de instrução que foi introjetado na cabeça pela cultura vigente, como expressão da verdade, pelas duras crenças de uma sociedade perdida de sua alma, seu eu superior? Como não crucificar nossos pares, nossos pais, nossos filhos, jogando nossas porcarias depois de filtrá-las? Nosso ego, na maioria das vezes, permanece inflado. Fica difícil ao olhar limpar o argueiro que o descaracteriza. Jesus conhecia bem esse argueiro. No olhar de alguns dos sumos sacerdotes, cheios de hipocrisia, via o homem entregue ao poder dos homens. As pessoas que cruzam o nosso caminho, muitas vezes, são pequenos muros de arrimo na tentativa de sustentarem nossas muletas. São anjos de passagem, cada um com uma crença, vista de um jeito, percepções diferentes, mas sempre vivificantes em nossas vidas. Por isso, a tentativa de olhar para dentro, que é o mote dessa minha reflexão,
é desconfiar até desse olhar. O nosso humano vive numa corda bamba. Aceitarmos o paradoxo que nos consome as entranhas na tentativa de unir luz e sombras, como Gil canta e encanta. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que me ver de tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Um ponto importante é que a sombra está sujeita a revisões constantes. Nem tudo merece ter o mesmo tratamento. Às vezes, uma faceta merece ser considerada, e até algumas coisas que o social condena e crucificamos pela nossa cegueira podem conter algo bom. Outras merecem ir para o lixo. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung. Olhar para dentro é incluir o bom e o ruim, que rejeitamos, e analisar tudo com discernimento. Outro aspecto de nossa caminhada interior, nessa busca de muletas conciliatórias, é o endeusamento que criamos de pessoas que vivem ao nosso entorno. Respeitar, admirar, sim, endeusar, não. O outro é você, somos um, cada qual com sua pitada de seu jeito de ser, não havendo nenhum igual ao outro. Somos uma unidade na multiplicidade. A grande tarefa da individuação, acredito, que exige de cada sapiens um olhar meticuloso, um coração cheio de amor, um olhar sem argueiros. Dificilmente aceitamos o nosso lado rancoroso e vil. Nós nos achamos bons, justos, não aceitamos que somos nós mesmos que nos enganamos, a nossa desconfiança em relação ao outro pula sempre na frente. Nossa individuação é conseguida por etapas. Às vezes, o que conseguimos com grande esforço, acabamos perdendo ao cair de novo, envolvidos pela sombra, escondida habilmente dentro do nosso mais recôndito interior. Aprender a se observar, entender as nossas reações perante certas atitudes, perceber e aceitar os nossos defeitos, não como algo para se esconder, mas sim para compreender o porquê, e se esforçar por melhorar, iluminando a sombra. Conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas de outras pessoas. Acredito que a verdade de cada um só pode ter sentido verdadeiro se tivermos coragem de olhar e enxergar a mudança ao lado daquele quadro passado, mas tão presente que continua machucando. É fácil falar o que achamos de fulano, cicrano, ser um expert sobre arte, ciência ou filosofia, falar de fé, de alguma tradição religiosa, de seu mestre, sem perceber que, ao emitir opiniões e achismos sobre algo ou alguém, estamos emitindo uma projeção de nosso interior. O que é a verdade? O que é a minha verdade? Qual a verdadeira persona? O que ela ou ele esconde do mundo externo, que faz mal a si mesmo, por não ter a coragem de encarar essas dificuldades e trancá-las nos porões da inconsciência? Vivemos uma farsa à procura da nossa alma. É por isso que olhar para dentro é uma prática certeira, um exercício para nos tornar mais inteiros e começar por desnudar-se a si mesmo. Ou esse exercício de difícil pretensão vira uma farsa e passamos a viver como fantoches, escamoteando o que a vida tem de melhor. O amor e o perdão a nós mesmos e ao grupo e familiares com o qual convivemos. Pergunto, vocês costumam olhar para dentro? Escutar a voz da sua consciência, que muitas vezes incomoda, mais difícil ainda é agir em consonância.
Todo mundo quer resguardar sua intimidade, resumida em problemas mal resolvidos, traumas, mentiras, ofensas, pequenas crueldades guardadas em nossos porões. Refletir sobre esse assunto, indigesto para cada um, traz uma provocação. Admitir que todos temos uma sombra. Enfrentá-la é possível? Vontade de desnudar-se para si próprio é possível. É aceitar e integrar esses dois eus? É possível? As dificuldades que enfrentei na minha infância, como muitos outros, marcaram definitivamente minha vida. Mas essa lamentação é uma desculpa para fugir da minha sombra. Aprendo a formular com o olhar da sabedoria divina as 3 perguntas que um intelectual de gabinete muitas vezes despreza. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Busco toscamente respondê-las e constato a dificuldade. Mergulho nos livros, na escrita, nas minhas pseudoterapias. Percebo como é difícil, diria, quase impossível virar-me ao avesso. A felicidade perderia seu significado se ela não fosse equilibrada pela tristeza. Carl Jung. Todo dia entro em choque com o social. Uma hora ele, o social, não serve para mim. Outra hora ele, o social, é falso. Ora é verdadeiro demais para aceitá-lo e prefiro negá-lo. Dói demais. Em outro momento, sinto que minhas respostas, dia a dia, precisam ser estudadas com cautela. Não me adequo ao status quo. Percebo que todo escritor cria personagens. Talvez seja a sua vontade de fugir de si mesmo, de algo que ainda é muito doloroso. Projeta-se em um ou mais personas e consegue atravessar a crítica ileso, sem ter de se virar ao avesso. Essa reflexão que comparto com vocês foi o escarafunchar dos livros de Jung que me inspiraram. Se o amor é a essência de Deus e do homem, de onde vêm tantos impedimentos? Por que existem dificuldades tão grandes? Por que essa sombra? Tento olhar-me, o que vejo? Uma dor de estômago escondendo um problema, um suor frio tentando esconder algo de alguém. Meu olhar interno hoje revela que certos problemas que passei na minha vida deixaram marcas profundas em mim e pessoas queridas. Aprendi a duras penas e muita dor a tentar entender e admitir minhas contradições. Assim, Jung me possibilitou a força e coragem para olhar de frente e seguir adiante. Sou um personagem de mim mesmo, embora um anjo soprou em meu caminhar. Mas se não tivesse a vontade de me enxergar, pelo menos a parte possível dessa tentativa de visão do si mesmo, essa fala não teria sido possível. Hoje, baseado no Deus consumo que tomou conta da humanidade, ninguém quer saber da sombra do Marcos. Eu pagando minhas contas, aparecendo no show business diário. Para que vou me expor? Para que me desnudar para a patuleia? Se posso usar uma máscara do homem sensato, me esforçar para criar um verniz que consegue esconder o que penso e o que sou de verdade. De que serve essa verdade para o outro? Só a mim serve, para trazer luz àquilo que de fato sou. Que Jung foi buscar nos gregos, nos filósofos, na história do Egito Antigo, a sabedoria dos faraós, dos rishis da Índia e etc., permitiu a ele ver-se, olhar para dentro, desenvolver a psicologia do inconsciente, aprender com os mitos, mergulhar na sua sombra e em sua própria história. Foi só depois da minha doença, diz Jung, que compreendi o quanto é importante aceitar o destino, porque há um eu que não recua quando surge o incompreensível. Um eu que resiste, que suporta a verdade e que está à altura do mundo e do destino. Então,
Uma derrota, diz ele, pode ser ao mesmo tempo uma vitória. Sonhos, memórias e reflexões. As angústias e incompreensões que sofremos no caminho proporcionam alento e senso de responsabilidade, de buscar o autoconhecimento como caminho para encontrar a minha, a sua, a nossa verdade. O homem moderno está em busca de sua alma, da luz do Logos que habita nele, a chamada pérola para Boêmio, o nosso Cristo interno, para os gnósticos. Integrar os opostos faz parte dessa busca para o despertar de nossa consciência. Cabe a cada um trabalhar em si mesmo. Muito obrigado. Namastê a todos. Nossa, mãe. Olha, Gratidão, irmão. Excelentes reflexões. Maravilhosas. Parabéns, irmão. Deixa aí, tá bom. olha, parabéns, viu? Muito obrigada pela palestra. Valeu é um É, despertar em cada um cada vez melhor. é uma reflexão baseada em um sábio que, para mim, é um dos iniciados do século XX, é Carl Jung. E na teosofia, na Blavatsky, né, porque realmente são tantas. A gente tem tanto demônio dentro da gente, entre aspas, demônio entre aspas, né? Que somos nós Sim, mesmos que criamos sim, esses demônios, né? sim. E é difícil a gente reconhecer isso, difícil a gente colocá-los para fora. A gente sempre projeta. É mais fácil eu me esconder através do outro de uma escamoteação do que eu dizer aquilo que sinto, aquilo que me tortura, aquilo que não me dê, que me traz inquietação, aquilo que não que eu, faz com que eu às vezes faça terceiras pessoas sofrer. Geralmente as pessoas que estão mais próximas da gente é que recebem toda essa inconsequência da gente. E como diz a teosofia, os quatro corpos, né? O físico, o etérico, o astral e o mental inferior. Então, É verdade. nós nos esquecemos que o triângulo divino habita dentro do nosso coração, habita dentro da gente. Nós nos esquecemos. E ele está aí, essa testemunha de Atman Buddhimanas, já dentro da gente, aguardando a hora, a encarnação que nós vamos realmente nos tornarmos inteiros, luz total. É Então, isso é isso aí. mesmo. Por Isso enquanto, mesmo. temos que ir trabalhando as nossas sombras. Isso. E alguém quer Obrigado. falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, se a gente puder responder, estamos às ordens. Obrigado. Irmã Samira. Excelente palestra. Eu sou apaixonada pelo Jung e eu sigo a filosofia do Jung porque eu trabalho com essa psicoterapia. Ele realmente é um mestre de sabedoria, porque ele traz à tona tudo aquilo que está dentro de nós. São reflexões e nós devemos fazer a cada dia. Olhar o outro como a nós mesmos. Você está com o vestido salmão. Parabéns. Obrigado. Está com você o vestido salmão ou está com a Cláudia? Obrigado. Será? Olha lá, irmão. Está com você? Abre isso aqui. Oi. Nós não estamos ouvindo. Ele está tentando falar ali, não estamos ouvindo. Acho que é a Irma lá que tinha alguém falando.
Eu Não, não, quero. tinha mais Quem é que uma está querendo pessoa, falar? irmão. Ele Não, não- acho que era a Irma, que tinha alguém falando com ela lá. Mas eu gostaria de parabenizar o nosso irmão Marcos, né? Realmente grandes reflexões aí junguianas o irmão trouxe, né? E compete a cada um de nós, né? Fazer esse trabalho aí, né? Lapidar essa pedra bruta, né? Que todo mundo tem dentro de si, né? Mas todo mundo sabe que realmente não tem nada de fácil nisso aí, né? É pauleira mesmo. Porque não sei se o irmão sabe, o Jung tinha uma secretária que era membro da Sociedade Teosófica, né? E lá num dos livros dele, lá acho que de alquimia, né? Ele dá uma cacetada lá nos teosofistas, ele fala assim, tem muito teosofista que decora a teosofia, né? Quando, na verdade, não é, a questão não é decorar a teosofia, mas sim, ele Viver, né? sempre diz, né? Tem que vivenciar essa experiência que é vir a encarnação e descobrir esse lado interno, né? Que obviamente é muito maior do que a nossa consciência vigílica, né? E é por isso que ele realmente se dedicou tanto a essa vida interior, a esse inconsciente, que hoje é uma linguagem que dominou completamente, né? Principalmente pela presença da psicologia, né? Da psicoterapia, né? Que é uma linguagem muito mais dominante, né? E que tem uma utilidade na vida das pessoas, né? Então, nós, teosofistas, temos que tentar unir essas duas coisas, esse conhecimento teosófico, mas ao mesmo tempo mergulhar nesse nosso inconsciente através da autoobservação, através da meditação e observar a vida, né? Como o irmão muito bem disse, não fugir da nossa própria responsabilidade, que é a coisa mais importante de tudo. Então, um grande abraço, irmão. Foi muito boa aí a sua intervenção aqui na loja Ragioga. Grande abraço. Obrigado, Osmar. Osmar, e você sabe que a ciência agora está, através do James Webb, os estudos que estão sendo feitos com relação aos universos, aos vários universos, os universos paralelos, o homem, nós, humanos, conseguimos decifrar apenas 5% da claridade do nosso universo para, para o nosso discernimento, para a nossa compreensão. Nós temos ainda 95% de universo na escuridão, na matéria escura. Quer dizer, você vê, nós não sabemos nada ainda. Nós descobrimos um cisco de sabedoria dentro da gente. E essa sabedoria é tão intensa e essa luz é tão grande que, mesmo descobrindo um cisco, nos ilumina, nos faz felizes, nos faz imbatíveis. Imagina só quando nós pudermos ampliar essa luz do universo em nossos corações, em nossas vidas, em nosso planeta. Né? São bilhões de sóis, bilhões de estrelas. Quer dizer, estamos realmente ainda precisando de, eu brinco, de quantas encadernações ainda? Nós precisamos encadernar quantas vezes ainda, né? Isso aí é uma coisa que o teósofo não fala, mas a gente tem que considerar, né? Essas coisas. A gente tem que considerar, porque é o outro lado da vida, né? É o outro lado da vida. Porque não existe morte. O que existe é o outro lado da vida, ou o outro lado das vidas. É isso aí. Então, a ciência, realmente, com a teoria das cordas, com várias outras teorias, tentando se aproximar mais agora da religião, ciência e espiritualidade
estão passando uma fase até muito boa agora, né? Que estão se aproximando. E a Blavatsky dizia que era para nós buscarmos também a ciência. Essa russa maravilhosa tinha uma intuição muito grande. E realmente o homem já está se aproximando da espiritualidade muito mais do que o fez até agora, né? Intoxicados que estamos com as narrativas falsas que nos esconderam muitas verdades nos esconderam. E agora nós temos que garimpar isso e ir tocando a vida e fazendo as coisas, fazendo ficar, levando luz a essa escuridão toda, né? Isso aí. Falei demais, desculpem, viu? Imagina, pode continuar falando. Estamos ouvindo aqui de bom grado. O Jung realmente foi fora de série, né? Madame Blavatsky tem lá na chave da teosofia, lá tem uma profecia dela que um século depois dela apareceria alguém que iria dar a prática da doutrina secreta, né? E eu acho que ninguém mais do que um ser como esse, né? Que realmente colocou luz num assunto que não adianta nada nós termos conhecimento de que existem corpos sutis, realidades realmente extracorpóreas, seres, né, invisíveis e tal, se nós não conseguimos coordenar isso no nosso próprio ser, no nosso próprio corpo. E outros psicólogos também, outros analistas, como o próprio Freud, ou então como é, aqueles que perceberam que o corpo é também uma parte do inconsciente, né? Então, a Samira aí, que é psicóloga, sabe muito bem disso. A pessoa está com um problema psicológico, isso acaba se imprimindo no próprio corpo da pessoa. O irmão também passou nessa questão aí, quer dizer, a sombra, o inconsciente, né? Aquilo que a ciência fala no nível macro, a matéria escura, também nós temos essa matéria escura dentro de nós. É um mundo que, se nós não pararmos para orar, para meditar, para nos concentrar no nosso ser interno, jamais nós vamos ter conhecimento da dimensão da problemática de cada ser humano. E não adianta, como o irmão disse, imputar a culpa lá fora, num partido político, num presidente, num inimigo que a gente tem, né? Não existe amigos e inimigos, todos são instrutores, né? E no caso aqui nosso, desse nosso grupo de pessoas que é a Sociedade Teosófica, nós temos tantos instrutores brilhantes, né? Não só os escritores, mas também os oradores, e esse espaço maravilhoso que é uma loja, que é um grupo de estudo, né? Que permite a gente se enxergar nos outros, né? Estudar e ver a experiência que os outros têm através das exposições, mas nada disso substitui a autoobservação, né? E eu acho que o Jung preencheu essa profecia da Madame Blavatsky, ele explicou a prática individual do que seria esse conhecimento teosófico, que é um aprofundamento, e cada um de nós deveria atentar, inclusive, ao que disse o grande Dr. Time, né? Antes de se meter com ocultismos, com meditações e magias e tal, é melhor fazer uma psicoterapia, procurar um bom psicólogo, né? Para enxergar os próprios defeitos, né? Defeitos que podem ganhar energia no próprio esoterismo, na própria religião, né? A pessoa tem lá uma falha assim oculta, e ela vai se meter com religião, com política, com
né, com armamentismo e tal, e projetar no seu semelhante a sua falha. Então, cada um de nós precisa fazer esse trabalho, né? É isso aí, Osmar, é isso aí mesmo. Você falou muito, com muita propriedade. A gente quer, e mesmo a teosofia, eu acho assim, os teósofos, os que estudam teosofia, é bom sempre fazer uma terapia também, porque eu acho que nós temos que ver certas coisas dentro das nossas, as nossas, as nossas neuroses são muitas, porque na realidade nós somos vítimas não, produtos de uma narrativa. Veja você, do começo do século, agora do século XXI para cá, quantas novidades estão passando cada dia na televisão, a neurociência, as descobertas novas, a nova mecânica celeste, esse universo que está sendo descoberto agora pelo James Webb. Você vê quantas estrelas, quanto de energia escura ainda nós temos para 95%. Quer dizer, nós não sabemos nada, somos ainda bebês de leites ainda. Mas então temos que. E não pode colocar isso tudo em cima da teosofia, em cima de uma crença, em cima de uma religião. Eu acho que a gente tem que buscar o discernimento, o autodiscernimento, sabe? E é isso aí. E por isso que a gnose e o movimento gnóstico é importante, né? Porque é uma verdade tão pura que você sente no coração quando você adquire quando você penetra, quando você deixa o lampejo gnóstico tomar conta do seu coração, você fica bem mais é, autêntico. Senão, nós somos sempre fantoches aquele quadro que eu mostrei, né? Que máscara que você vai sair hoje? Qual é a sua fantasia do dia de hoje para ir para a rua? Entendeu? Nós somos assim. Então, eu acho que isso nos angustia, né? Isso nos angustia, porque você não se encontrar não é fácil. E o pior é quando você acha que encontrou e sai aí para os quatro ventos dizendo que é o tal, que é o bom da boca, que é o cidadão que sabe tudo, que encontrou, como a gente vê também na televisão aí. Esse YouTube mostra um monte de gurus aí, né? A gente a gente tem que ler, ouvir, ver todos, assistir, tal, mas ir limpando o joio do trigo naquilo que eles falam e essa verdade ressoa no teu coração. Isso aí. É um trabalho de limpeza, né? Falei demais, desculpem. Imagina, irmão. Irmãos, alguém mais gostaria de perguntar, falar? Vivendo e aprendendo, e um grãozinho a mais, um grãozinho a mais, um grãozinho a mais, com humildade. E obrigado pelos irmãos terem a paciência de me ouvir. E estamos aqui à disposição também, viu? Muito obrigado. Trabalho bonito de cura que vocês fazem. É um trabalho muito bonito, viu? Muito bonito. O irmão Henrique Cesaretti, parabéns. Excelente palestra, parabéns, irmão Marcos, gratidão. Obrigado. Eu que agradeço a todos vocês pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado. Vamos encerrar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada ave. Ó luz oculta que brilha em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade.
Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Namastê.